Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Floresbela Martins Ferreira, professora do terceiro ano. A aula de língua portuguesa hoje nós vamos falar sobre a semana 2 e a 3 do PET 5, certo? Bom, no primeiro momento vocês vão ler para um adulto, atividade um, ler para um adulto essa fábula, o lobo e o burro. Depois disso, que você lê o texto, né, para um adulto, você vai fazer o seguinte: você vai pintar no texto, né? Usa assim, colore bem devagarinho para você não perder o sentido do texto, né? Porque senão você não consegue ler depois. De vermelho, se houver, a expressão que demonstra tempo e lugar, né? Vocês sabem como que é a expressão tempo, por exemplo, à noite, aconteceu à noite, foi ontem, será amanhã. Isso tudo pode ter no texto, certo? Lugar seria aqui, ali, lá, é, perto daqui, longe daqui, ou então no parque, tudo isso está relacionado a lugar, certo? Letra B. De amarelo, você vai pintar o quarto parágrafo. Observe que ele demonstra a participação do narrador em terceira pessoa. Ou seja, ele narra a fábula sem participar dela. C. De azul, a segunda parte do primeiro parágrafo. Observe que é nesta parte que se inicia o conflito da fábula. Você vai pintar de marrom o parágrafo que apresenta a fala de um dos personagens, que só tem uma fala nesse texto, viu, gente? Como que caracteriza quando tem alguém falando? Tem sempre o quê? Um travessão, né? De verde, você vai pintar o nome dos personagens. Toda vez que aparecer lobo, burro, você vai pintar de verde. E também as expressões que mostrem suas características, né? Qual seria a característica do lobo, característica do burro, certo? De laranja, a parte do quinto parágrafo onde aparece a resolução do problema. No quinto parágrafo houve resolução do problema, então você vai pintar lá no texto de laranja. Letra G. Você vai escolher sua cor favorita e vai pintar a parte que demonstra o ensinamento da fábula, ou seja, a moral da história. Você sabe que todo final do texto aparece a moral da história de uma fábula, né? 3. Essa fábula foi escrita originalmente por um narrador e encontra-se na terceira pessoa. Observe. Um burro estava comendo quando viu um lobo escondido espiando tudo o que ele fazia. Se o burro estivesse nos contando esta fábula, ele a escreveria na primeira pessoa, ao invés dele dizer um burro estava comendo, ele dizia eu estava comendo, né? Quando vi um lobo. Isso é primeira pessoa, quando você participa. Eu estava comendo quando vi um lobo escondido espiando tudo que eu fazia. Isso é primeira pessoa. Agora você vai reescrever essas duas frases aqui, ó. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar sua pele. Em vez de você escrever, você vai fazer de conta que você é o burro e vai escrever o quê? Eu percebi que estava, tananã, tananã, né? E continua. Letra B. Fingiu que era aleijado. Quem fingiu que era aleijado? Né? Era o burro. Mas se você fosse o burro, como você faria? Fingi que eu era aleijado, né? E saí mancando, tá? Continua aí. Aí, ó, 4. Atividade 4 vem falar da sílaba tônica e de sílabas átonas. O que seria uma sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela sílaba das palavras que você pronuncia com mais força. E a sílaba átona é aquelas que não, que é menos forte dentro de uma palavra, certo? Automaticamente, as sílabas átonas são aquelas pronunciadas com menos força, certo? Observe aí nesse diálogo aí do cachorro. Vamos ver como é feita a classificação das palavras quanto à sílaba tônica? Aí a gatinha responde: a sílaba tônica pode ocupar 3 posições em uma palavra. Certo, gente? Ela pode ter 3 posições. Ela pode ser a última, a penúltima
e a antepenúltima. Não confunda, gente. A gente não fala a primeira sílaba de uma palavra. Mesmo que seja ela, a gente conta do final para dentro da palavra, né? Começa a última, penúltima e antepenúltima. A palavra coração aqui, olha, coração. Lembra que a tia ensinou aquele macetezinho que a gente imagina um objeto de longe, né? Essa palavrinha, como se ela fosse uma pessoa e que você fosse chamá-la. Vocês lembram disso? Por exemplo, coração. Se você fosse chamar coração, como você pronunciaria chamando ela de longe para ela te ouvir? Como que você pronunciaria? Coração. Observe que o são é a sílaba em que eu demorei mais, né? Que eu fiquei mais, ela foi a mais forte da palavra. Veja a palavra boneca. Como que a tia chamaria a palavra boneca? Ó, boneca. Ô, boneca, vem cá, boneca. Viu que quando eu falo né, eu demoro mais nessa sílaba? Árvore. A árvore. Qual é a sílaba forte dela? Se você fosse chamar uma árvore, como você chamaria? O árvore. Olha só, a gente demora mais na primeira sílaba. Você pode fazer o teste com todas as palavras, inclusive com o seu nome. Nós já estudamos isso também. Não sei se vocês lembram, a gente já estudou isso e a tia usou de exemplo o nome de cada um de vocês. Ó, conforme o lugar que a sílaba tônica ocupa em uma palavra, a palavra recebe um nome especial: oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A palavra oxítona é a sílaba tônica, é a última sílaba. Então, a palavra coração, ela é oxítona, porque a última sílaba é a mais forte. A paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. E a proparoxítona, a antepenúltima, ou seja, antes da penúltima, certo? Então, vamos lá, turminha. Vamos fazer o exercício, então. 5. Nas palavras abaixo, identifique as sílabas tônicas e circule-as. Vou dar um exemplo da primeira palavrinha que aparece aí, ó, engolir. Se a gente chamar a palavra engolir em voz alta, de longe, né, como que a gente falaria? O engolir. Viu que a tia falou lir mais? Demorou mais nessa sílaba? Então, ela é oxítona. E você vai fazer isso com todas essas palavrinhas. E quando você identificar, você vai circular em todas as palavras sílaba-tônica. Da palavrinha vida, espinho, burro, perigo, lobo, fábula, pontudo, você, espetar, tá certo? Depois que você circular, você vai identificar cada uma. Se a sílaba tônica foi a última sílaba, você vai colocar na oxítona. Se a sílaba é forte, né, a sílaba tônica, for a penúltima, você vai colocar na paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, você vai colocar na proparoxítona. Certo, turminha? Então, agora vamos lá. Na atividade 7, coloque se a palavra for oxítona, 2 se for paroxítona e 3 se for proparoxítona, certo? Então, da mesma forma da atividade 5, você vai ler a palavrinha em voz alta, chamando ela e descobrir qual sílaba tônica que é mais forte. Um exemplo a tia vai dar. Quando a gente chama a palavra cachorro, qual é a sílaba mais forte da palavra cachorro? Cachorro. Você não precisa ficar gritando aí na sua casa, viu, gente? A tia tá falando em voz alta aqui para você entender como funciona. Mas a gente pode fazer isso mentalmente, né? Só pronunciando, ó, cachorro, né? Viu que a tia demorou no show? Então, a sílaba tônica de cachorro é o show, a mais forte. Então, ela é a penúltima. Quando é a penúltima, qual que é a sílaba? Qual que é? Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é paroxítona. Gostaram do exemplo? Turminha, façam isso que vocês vão conseguir, tá certo? Agora nós vamos para a atividade da semana 2, tá certo? Olha, leia o texto com atenção e responda as questões. O vento e o sol. Existe um conflito aqui, né?
Existe um enredo aqui. Você vai ler o textinho, né? Aqui tá falando para você ler com atenção e responder as questões. O texto é pequenininho, é tranquilo. E você vai fazer essas atividades aqui, a interpretação. Qual é o título do texto? Você volta no texto e pega. Letra B. O que o sol e o vento estavam disputando? O que eles estavam disputando? Qual era o conflito desse texto? Ó, como alternativa, apresentamos algumas opções voltadas à criança que não sabe escrever com autonomia. Marcar a resposta correta. Ó, então, isso aqui, ó, é a resposta da B, certo? Ó, o mais bonito, o mais forte, o mais brilhante. Qual era o conflito? O que estava na disputa aqui? Letra C. Qual dos dois conseguiu fazer o homem tirar o casaco? Qual dos dois? Foi o sol ou foi o vento? Né? Foi o sol ou foi o vento? Você vai colocar nenhum dos dois, o sol ou o vento. Letra D. O que o vento fez ao perceber que não conseguia fazer o homem tirar o casaco? Você pode responder também nessas alternativas aqui. Pode responder nos dois, tá bom? Vocês têm capacidade para isso. O que o vento fez ao perceber que não conseguia fazer o homem tirar o casaco? Soprou mais forte, foi embora, fez chover. Letra E. Onde o sol estava escondido? Ele estava atrás da nuvem, atrás da árvore, na frente do vento. Onde que ele estava? Atividade 2. Reescreva as frases substituindo os substantivos sublinhados por pronomes pessoais. Pessoal, os pronomes pessoais, olha só, já tá aqui. Ó, o vento e o sol estavam disputando. Qual dos dois era mais forte? Ele, nós ou eles? O que substitui a palavra o vento e o sol? Como que ficaria melhor? Olha, ele estavam disputando, ou nós estavam disputando, ou eles estavam disputando. Qual que fica melhor? Se tem duas pessoas, a gente vai usar no plural, né? Fica a dica. Letra B. O vento começou a soprar com toda a força. O que substitui o vento aqui? Qual pronome? Eu, ele ou tu? Né? 3. Na frase, você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O pronome se refere ao quê? O você começa, ó, na frase, você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O pronome se refere-se a quem? A você, ao vento, ao sol ou à nuvem? 4. Encontre no texto um pronome possessivo, ou seja, um pronome que indica posse, né? E circule pronomes possessivos: meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, suas, seus, suas, vosso, vossas, vossas e vossas, vossos e vossas. Observe que ele deu todas as opções dos pronomes possessivos. Você tem que encontrar no texto apenas um deles, se tiver, ou todos que tiver, certo? Atividade 5. Os pronomes demonstrativos são palavras que apontam, mostram um ser, indicando proximidade. Este, estes, estas, isto, esse, esses, essa, essas, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. No texto, o vento e o sol, o pronome demonstrativo que aparece é o quê? Ele não é pronome demonstrativo. Se, seu, aquele, qual desses aparece no texto? O demonstrativo é aquele que demonstra, que está te mostrando, olha, esta garrafinha, aquele estojo, que é o meu estojo, tá lá longe, eu falo aquele estojo, né? Então, vai mudando de acordo com a distância das coisas também, né? Turminha, então é só. Acabou a aula de hoje, né? Uma aula longa.
Vocês podem ter dúvidas, se tiver dúvidas, me procure. Pause o texto e vai fazendo aos poucos, certo? Vai revendo o texto e vai fazendo na sua apostila. Fica muito mais fácil para vocês fazerem atividade dessa maneira, tá bom? Pausando o vídeo, tá certo? E se precisar da minha ajuda, eu estou aqui para ajudar vocês. É só me procurar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.